Olá, que bom estar novamente com você no programa Envolva-se. Eu tenho certeza que será hoje um dia muito bom para você e para mim. Todas as vezes que nós paramos para falar a respeito de Cristo, a respeito do que Deus tem para você, tem para nós, algo fantástico acontece. Eu creio que hoje será um momento maravilhoso de mudança. Eu quero falar a respeito do poder da palavra de Deus, do poder de Jesus Cristo. A palavra de Deus sempre será a verdade. Eu tenho ficado maravilhada em ver o quanto a essa palavra tem mudado a minha vida, a minha caminhada cristã. Antes, há muitos anos atrás, eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje. E é dele que eu venho falar em cada programa. Eu busco que você pare para meditar na palavra dele. Talvez seja a primeira vez que você está ligando o programa Envolva-se. Talvez seja pela primeira vez você diante de mim. Então eu quero falar a respeito do poder que há nessa palavra. Palavra poderosa. Conhecer Jesus é conhecer tudo. Conhecer Jesus é saber exatamente o que Deus tem para você. Então vamos ler Atos, capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 12. Preste bem atenção no que eu vou ler, porque estes versículos, se você entendê-los, irá mudar profundamente a sua vida. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quando você passa tempo com a palavra de Deus, a sua fala é diferente. Quando você passa tempo lendo a palavra de Deus, ocorrem mudanças no seu coração, no seu entendimento. Deus, ele enviou Cristo porque ele precisava que nós estivéssemos nos identificando com ele, alinhando a nossa mente com a mente dele. Quando aquelas pessoas ouviram o que Pedro e João falavam, mesmo sabendo que eram homens iletrados, que não tinham estudo, eles disseram, é impossível negar que esses homens não estiveram com Jesus. Quando você começa a compreender que existe uma vida nova para você, que não existe nenhum outro nome dado entre os homens que faz com que você seja salvo, além do nome de Cristo, além daquilo que ele fez. Quando você entende isso, a sua vida muda. Todos os homens nascem mortos espiritualmente, longe, inimigos de Deus. Lá no Jardim do Éden houve a queda da humanidade. E todos nós nascemos afastados de Deus, inimigos de Deus, fala a palavra. E Jesus veio e atravessou o abismo, e atravessou a morte para nos buscar. Então eu quero que você compreenda que a vinda de Jesus à Terra é para mostrar para você o quanto Deus te ama, o quanto a sua vida é preciosa para Ele. Eu não venho falar de religião, eu venho falar de vida e vida abundante. Vida que muda a vida. Pedro e João foram transformados pela pessoa de Cristo. Por 3 anos eles viveram diariamente com o Mestre. E a vida daqueles homens nunca mais foi a mesma. Se você passar tempo com a palavra de Deus, a sua vida vai mudar. Como vai mudar? Deus precisava que você pensasse como Ele pensa, para que a sua vida fosse mudada. Se você pensar naturalmente como um homem natural, vivendo neste mundo, você não vai conseguir entender a Deus. Por isso precisamos nascer de novo. Por isso precisamos de Jesus. Quando você entende isso,
e você aceita o que Cristo fez naquela cruz, você entende que há poder na vida de Cristo, que há poder no que Ele fez. Quando você entende que você precisa de um Salvador, que você jamais atravessará a morte, estará indo para a eternidade, indo para junto de Deus, no lugar que Ele preparou para você, se não atravessar a porta chamada Jesus Cristo, porque é essa porta que te dá acesso à eternidade com Deus. Se você não entender isso, você não vai conseguir compreender o que é que Deus tem para você. E é tão fantástico que quando Jesus veio, ele diz algo maravilhoso. Ele diz assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar a pessoa do Espírito Santo para estar em você e lhe ensinar todas as coisas. Quem nos leva a essa verdade, para esta porta, é o Espírito Santo. E ele também quer orar por você. É por isso que quando nós oramos em línguas, talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito da oração no Espírito Santo. Todas as vezes que você fala novas línguas, você está permitindo que o Espírito Santo esteja orando por você. Ensinando a revelação daquilo que somos em Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez por você. Eu fico tão maravilhada quando eu leio a palavra. Um dia eu andei neste mundo sem Deus. Andei do meu pensamento, do meu jeito, na minha fala natural. Mas quando eu entendi que não existe um nome maior do que o nome de Jesus, abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens que pode me salvar, só o nome dele. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu saí da morte e passei a andar na vida. E é isso que o programa Envolva-se vem dizer para você. Que você precisa urgentemente se envolver com a palavra, com a verdade de Deus. E as pessoas estarão olhando para você e vão ver a diferença. E vai ser inegável que você não tem estado com Jesus. Que você não tem andado em poder. Deus quer fazer tudo para você. Deus quer ter intimidade com você. E para ter acesso a Deus, precisamos nascer de novo. Precisamos aceitar o que Cristo fez naquela cruz. A morte dele não foi uma morte em vão. Não para mim. E eu espero que não seja para você. Se você soubesse que Deus tem um chamado poderoso para você. E tem algo que só você pode fazer para Ele. E é isso que Ele quer que você descubra, como Pedro e João descobriram. Jesus um dia disse para Pedro, Pedro, hoje você é pescador, mas um dia você será pescador de homens. Um dia você será pescador de homens. Os valores deste mundo não devem ser o seu valor, não podem ser o seu valor. Então, para que você tenha sucesso em tudo que você fizer nessa terra, a sua mente tem que estar alinhada à mente de Deus. Você tem que pensar como Deus pensa e aprender a olhar todas as coisas como Deus enxerga, como Deus vê. Vamos pegar segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus diz, se aparte,
Se aparte daquilo que não pertence a mim. Se aparte de pensamentos naturais. Não ande pelos seus pensamentos naturais. Mas para eu pensar da maneira como Deus pensa, eu preciso ter a mesma natureza de Deus. Porque eu nasci neste planeta com a natureza de Adão, de trevas, de morte. Todos nascem assim. É por isso que faz necessário nascer de novo. Como Jesus falou para Nicodemos. Sem o novo nascimento, nós nunca estaremos conseguindo ouvir a Deus como Ele gostaria que nós estivéssemos ouvindo a Ele. Temos que fazer parte da sua família. Temos que ser chamados de filhos e filhas de Deus. Por muitos anos eu achei que todos que nascem neste planeta são filhos e filhas, mas eu descobri que não é assim. Para ser filho de Deus, você precisa crer em Cristo como teu Senhor e Salvador. Abrir mão de tudo aquilo que é mundo, que são valores do mundo, e seguir a verdade. Isso irá levá-lo a ter sucesso e mais sucesso. Deus pode mudar toda a sua cidade por sua causa, porque você crê nele, porque você ora para ele, você ora para Deus. Você busca a Deus, você busca valorizar o que Cristo fez. Você anda na cura, anda na provisão que Jesus conquistou para você. Olha só, vamos para Provérbios 22. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito em Provérbios 22. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração, e os aplicares todos aos teus lábios. Não é de uma religião que Deus fala aqui, Ele fala da palavra dele. Precisamos ouvir a palavra, guardar a palavra no nosso coração e aplicá-la à nossa boca. Falar exatamente aquilo que Deus fala. Falar como Deus pensa. Mas para isso precisamos encher o nosso coração com a palavra dele. E para que você enche o seu coração com a palavra dele, você precisa passar tempo com o seu Pai Celestial, conhecendo o que ele tem para você de vitória. Você conhece a história de José no Egito? José era escravo no Egito, uma terra pagã. Mas por causa de José, que confiava em Deus, ele prosperou. E o Egito inteiro foi abençoado por causa dele. Pare e pensa comigo. A sua empresa, o seu casamento, seus amigos, a sua cidade pode ser mudada porque você fez a escolha de passar tempo como Pedro e João passaram. E as pessoas vão estar olhando para você e dizendo, é impossível negar que ele, que ela não tem estado com a palavra de Deus. Você vai ter paz no teu coração. Porque quando a palavra entra, quando você ouve e permite que ela mude você, a sua fala não é a mesma. O medo, o temor, o ódio, a vingança vão sair do seu coração. Porque ódio e vingança não o levará a nenhum lugar. Qualquer sentimento carnal não te levará a nenhum lugar. A carne do homem não tem nada de bom nela. Ela é trevas. O mundo inteiro jaz em trevas. Por isso você precisa de Deus. Acredita em mim. Você precisa conhecer a Deus. Creia, Ele não é contra você. Ele é por você. Deus amou tanto a humanidade que foi capaz de enviar o próprio Filho para morrer pela humanidade. Porque nós não poderíamos sermos justos nas nossas próprias práticas. Precisamos do Salvador, precisamos de Jesus. Eu quero ler com você algo que está em Romanos. Vamos para a carta de Romanos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é de graça. Você pode sair de qualquer lugar de fraqueza que você se encontra, crendo nessa graça maravilhosa de Deus, que é Cristo,
reinando e vivendo no seu coração. Não existe nada que a palavra de Deus não possa ajudá-lo, meu amado, minha amada. Não há nada que a palavra não possa fazer por você. Tudo o que se faz necessário que você creia nessa palavra, que você acredite no amor de Deus, que você creia que Deus não é contra você, Deus é por você. Eu quero, neste momento, orar para que você esteja recebendo, como um dia Pedro e João receberam, dessa graça maravilhosa, que você aceite no seu coração essa graça, esse favor imerecido, que você saia da sua justiça própria, de tentar chegar até Deus pelo teu próprio esforço. Creia, Jesus trabalhou sozinho por você. Ele fez o que nenhum homem poderia fazer: vencer a morte, cumprir toda a lei, ser feito pecado no nosso lugar. Jesus tomou seu lugar naquela cruz, para que fosse direito seu hoje ser muito abençoado. Amém? Vamos orar? Espero que você esteja acessando o nosso site, que é www.ritaandrade.com.br, ou você pode acessar também www.ritaandrade.org.br. De qualquer maneira, você vai cair no site. Nós temos cultos ao vivo toda quarta-feira às 20 horas e todos os domingos às 9h30 da manhã. Nós temos cartas, ensinos. Eu creio que você será muito edificado por meio do site, daquilo que você estará lendo. Eu quero orar agora por aquilo que você está precisando. Se é cura, se é relacionamento, qual é a mudança que se faz necessário. Fecha teus olhos, inclina o seu coração para Deus. Permita que Ele mude você. Ó Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa vida maravilhosa que nos foi oferecida por meio da cruz de Cristo. Uma vida nova, uma vida abundante. Que esta pessoa que está na minha frente, Senhor, que ela receba agora dessa graça maravilhosa, que ela sinta o poder de Deus atingindo-a em cheio, e cadeias do inferno sejam arrebentadas, cadeias do inferno sejam quebradas, e que ela experimente de um poder maravilhoso que cura, que sara, que batiza com o Espírito Santo, que transforma vidas. Amém? Então esteja conosco no próximo programa. Deus te abençoe.